Boa tarde a todos. Estamos iniciando a primeira sessão virtual da 4ª Câmara de Julgamento do CONAT, no ano de 2022, iniciando aqui os trabalhos desta nova composição, que vai permanecer nos anos de 2022 e 2023. Gostaria de desejar a todas as conselheiras e conselheiros, secretária, procurador, muito sucesso nesse ano de trabalho que se inicia, que a gente consiga realmente entregar a justiça fiscal ao Estado, ao contribuinte, que a gente consiga ter prazer em estar aqui, em exercer essa atividade, tanta responsabilidade. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um ano com muita saúde e muita paz, tanto aqui no CONAT, como nas nossas residências, com nossas famílias, ou em qualquer outras atividades que a gente exerce. Obrigado pela presença de todos. Bem, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do CRT do CONAT, declaro aberta a primeira sessão virtual de julgamento da 4ª Câmara de Julgamento, realizada por videoconferência. Essa sessão é regida pela Portaria 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessões virtuais por videoconferência, e 145 de 2017, que é o regimento interno do CRT. Nós, hoje, como estamos na primeira sessão, não temos pauta para ser lida na sessão anterior. A última sessão do ano passado, a ata foi lida na própria sessão. E vamos, então, verificar se temos resoluções e despachos para perícia serem aprovadas. Senhora Ana Paula, como é que estamos aí? Temos pedido várias resoluções para serem aprovadas, né? Boa tarde a todos. Senhor presidente, temos várias resoluções a serem aprovadas na sessão de hoje. Posso fazer a leitura? Por gentileza. Foram enviadas para aprovação pelo conselheiro Francisco Alexandre dos Santos Linhares as resoluções referentes aos processos de números 5788/2018, 4604/2018, 4916 e 4917/2018, 4926/2018, 2940/2015, 6053 e 6074/2018, 5736 e 6221 de 2018, e o despacho para conversão do julgamento em diligência do processo número 470/2017. Conselheira Ivete Maurício de Lima encaminhou para aprovação as resoluções referentes aos processos de números 2228/2016, 2433/2017, 4153/2018, 330/2020, 4829/2018, 3082 e 3628/2019, 98/2020, 5794/2018 e 2965/2019. Encaminhadas pelo conselheiro, à época, doutor Michel André Bezerra Lima Cadivol, as resoluções referentes aos processos de números 4156 e 4152/2018 e 0078/2014. Encaminhadas pela conselheira Dalcília Bruno Soares, os processos referentes aos recursos de números 4131/2013, 2653/2013. Também os processos 1089/2017 e 1094/2017. Também encaminhadas pelo conselheiro, na época, doutor Michel André Bezerra Lima Cadivol, os processos de números 3629/2019 e 1120/2018. Encaminhada ainda pela conselheira Ivete Maurício de Lima, processo de número 465/2020. Conselheira Magda dos Santos Lima encaminhou para apreciação o despacho de número referente ao processo de número 465/2018 e para aprovação de resoluções as referentes aos processos de números
2970/2019 e 3567/2014. Conselheiro Tiago da Silva Bezerra encaminhou o processo referente ao recurso de número 1970/2014. É só, presidente. Obrigado, Ana Paula. Senhores conselheiros, todos tiveram a oportunidade de ler e analisar essas resoluções? Algum comentário a fazer? Ou estão todas aprovadas? Sem comentários, presidente. Sem Aprovado. comentários. E de aprovado, presidente. Ok. Aprovado. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiras, conselheiros. Ana Paula, estão todas aprovadas. Os despachos para a perícia também, né? Portanto, Sim, presidente, fiz a leitura. ótimo, obrigado. Portanto, podemos passar a nossa pauta. E hoje nós temos 4 processos, são reexames necessários, em que a recorrida são o mesmo contribuinte. É a Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções São Francisco Limitada. Pelo que eu observei, são 2 processos versam sobre omissão de saída e 2 sobre omissão de entrada, do ano de 2014 e do ano de 2015, fruto da mesma ação fiscal. Podemos, senhores relatores, senhor procurador, podemos apreciar todos os 4 processos em conjunto, no seu entendimento? Sem objeção, senhor presidente. Sem problemas, presidente. A matéria é similar. Doutor Rafael? Sem objeção, presidente. É um julgamento em conjunto. Muito obrigado. Então, vou anunciar os 4 processos para julgarmos em conjunto. Processo de recurso número 15558 de 2018, auto-infração 2018, 12905, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções São Francisco Limitada. O processo foi julgado nulo em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta favorável à nulidade, no seu parecer. O segundo processo é o de recurso número 1/5559 de 2018, auto-infração 2018, 12904, com as mesmas partes. O julgador de primeira instância, neste, também se manifestou pela nulidade, assim como o assessor processual tributário. O terceiro processo é o recurso referente ao processo 1/5576 de 2018, auto-infração 2018, 12908, com as mesmas partes, julgamento de primeira instância pela nulidade, manifestação da assessoria processual tributária pela nulidade. E o quarto e último processo é o número 15554, também de 2018, auto-infração 2018, 12909, as mesmas partes, julgado nulo em primeira instância, com manifestação pela nulidade por parte da assessoria processual tributária. O relator dos 2 primeiros processos é o conselheiro Wellington Ávila Pereira, e o relator dos 2 últimos processos é o conselheiro Tiago da Silva Bezerra. Concedo inicialmente a palavra ao doutor Wellington e, em sequência, ao doutor Tiago, que poderá fazer as complementações necessárias ao relato do doutor Wellington. Doutor Wellington, com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Desejar inicialmente uma boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente, doutor Michel, desejar aí um mandato tranquilo, com muita tranquilidade. Sei que todos aqui conhecem o currículo do doutor Michel, né? E dispensa comentários em relação. Hoje já figura, né, no rol de escritores, né, dos grandes tributaristas nacionais. E desejar a todos os conselheiros um ótimo mandato, dar as boas-vindas àqueles que estão chegando. Dizer também da minha satisfação aqui de estar trabalhando com o doutor Rafael, uma pessoa que eu admiro muito, principalmente pela elegância com que se manifesta nas sessões.
Senhor presidente, como anunciado por Vossa Excelência, os dois processos aos quais eu fui incumbido de relatar é o número 1/558/2018 e 1/559/2018. O primeiro tem como relato da infração deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. Após levantamento quantitativo de estoques referente ao período de 2014, ficou constatada uma omissão de saídas de mercadorias tributadas no montante de R$ 448.360 e alguns centavos. Detalhes na informação complementar. No outro relato, o relato é idêntico, se refere ao período de 2015, também é deixar de emitir documento fiscal em operação tributada. E o montante aqui indicado da omissão é no valor de R$ 125.730 e alguns centavos. Como a gente está iniciando os trabalhos da quarta Câmara hoje, eu vou fazer um relato um pouco mais detalhado para a gente criar assim digamos assim, uma dinâmica mais compreensível em relação à matéria. Peço permissão aqui a todos, não vou ser cansativo não, mas vou trazer um pouco mais de detalhes e, pela minha experiência, eu sei que à medida que a gente for desenvolvendo as nossas atividades, essa dinâmica vai ficando um pouco mais célere, vai transcorrer de uma forma mais, assim, digamos assim, rotineira. Mas eu vou pedir licença aqui para fazer uma leitura de pequenos trechos da informação complementar de como o auditor realizou esse levantamento fiscal. Ele utilizou uma ferramenta chamada levantamento quantitativo de estoques. Ele utilizou um programa Access, que é um programa de base de dados, que consegue fazer a comparação de dados, e utilizou os dados que o contribuinte prestou através da sua escrituração fiscal digital, que a gente conhece simplificadamente como EFD. Inicialmente, foi realizada a exclusão das notas fiscais canceladas, ele incluiu uma tabela chamada NFE item emitida. Para isso, foram feitas consultas às notas fiscais emitidas e às notas fiscais canceladas. O objetivo foi identificar os códigos de resultado do processamento associados aos itens emitidos. É a primeira conexão que ele faz em relação à validação de dados, o que vai constar no SLE, excluindo aquelas que foram canceladas. Depois, no procedimento que ele adotou, ele seguiu verificando os códigos utilizados nas notas fiscais eletrônicas na tabela de produtos da FD, ele chama de EFD produto. Para isso, foi efetuada uma tabela de pré-auditoria, nota fiscal item emitida, e, em seguida, uma vez que as notas fiscais existem várias operações para o mesmo código de produto, gerando repetições, foi procedido um agrupamento dos mesmos para esses códigos. Ou seja, não é incomum em vários ramos, principalmente no ramo da confecção, você ter produtos que têm nomenclatura diferente e, às vezes, códigos semelhantes, ou o inverso. É comum você ter, por exemplo, calça panta longa, calça curta, e vai dando vários modelos, né? E o trabalho da auditoria, ele inicialmente tenta verificar a possibilidade de junção de produtos em virtude dessas similitudes, dessa similaridade, dessas propriedades dos produtos. Então, o que ele está dizendo aqui é que, como existem várias operações para o mesmo código de produto, gerando repetições, foi procedido um agrupamento dos mesmos para esses códigos repetidos. Finalizando essa etapa, foi produzido um tipo de consulta especial chamada acréscimo para adicionar os códigos encontrados na tabela FD produto. Na ação posterior, foi verificar se a empresa informou unidades de comercialização dos itens de mercadoria dos documentos fiscais, ou seja, se as notas fiscais continham os códigos relacionados aos itens de produtos, para que fossem elencados, comparados e o levantamento fosse realizado. Criou-se um campo adicional denominado quantidade convertida em todas as tabelas de itens já relacionados anteriormente. Foi realizada uma consulta às tabelas de FD de conversão
E utilizando as consultas com as tabelas dos itens e a consulta da FD gerada, no passo anterior foi efetuada uma consulta tipo atualização para atualizar os campos de quantidade convertida, inserido em cada uma das consultas com itens anteriores. Eu estou fazendo essa leitura para vocês sentirem que o auditor ele teve todo um zelo na construção desse levantamento. Ele foi fazendo análises iniciais, ele foi eliminando dados duplicados, ele foi eliminando a possibilidade de itens com nomenclaturas com código diferente, mas com a mesma nomenclatura. E então ele passou a fase de realização do levantamento de estoques propriamente dito. O levantamento de estoques é uma conta matemática, né, em que se compara o estoque final declarado com o estoque final calculado em virtude das entradas, das saídas, tá certo? E do que foi declarado no estoque inicial no início do ano. Isso, depois de feitos esses ajustes, tende a dar um resultado igual ao que o contribuinte declara quando ele faz lá a declaração do balanço dele do estoque final que ele declara lá no balanço dele. E aí, eu vou chamar a atenção aqui para o item, que é o motivo da discussão desses dois processos, tá certo? Esse processo ele foi considerado nulo em primeira instância e recebeu parecer da assessoria processual tributária pela confirmação dessa decisão. Para estabelecer o preço a ser utilizado nas diferenças de entrada, foi criado um campo calculado chamado preço-entrada. A regra foi utilizar o valor médio das entradas onde existia, na ausência deste, o do inventário inicial. E onde este também não existia, o do inventário final. Aí chama a atenção aqui de que ele não usou uma regra só para fazer o levantamento. Ele usou, quando tinha valor médio de entradas, pelas notas fiscais de entrada, foi utilizado. Quando havia produtos em que esses produtos não havia como se consultar o preço de entrada, ele utilizou o preço do inventário inicial. E quando não tinha nenhum e nem o outro, é que ele se utilizou, tá certo? Quando foi impossível usar qualquer dessas alternativas, por inexistência de valores médios, foi usado o valor médio de saída, excluída a margem de agregação média de 77%. E aí, ele aqui descreveu a forma como ele chegou ao preço da omissão para as omissões de entrada. E logo em seguida, o item 5.4, ele faz a mesma descrição para mostrar como ele chegou ao preço de saída. E, finalizando, emitiu os relatórios que compõem o SLE, que estão aqui anexados aos autos, tá certo? Relatório totalizador, relatório de lista de documentos emitidos, lista dos itens. E após a autuação, a conclusão da autuação, a empresa ingressou com uma impugnação, tá certo? Na impugnação, a empresa se insurgiu aqui contra o lançamento. E uma das questões trazidas pela empresa, que foi aquela que foi acatada pelo julgamento singular, foi a questão em relação argui a impugnante que teve seu direito de defesa cesseado em virtude da metodologia de cálculo aplicada, agregando percentual de 77% da base de cálculo para encontrar o preço de saída, sem indicar o dispositivo legal que previsse tal procedimento. E aí, analisando o ponto trazido pela parte, o julgador singular, né, aqui se manifestou, fez um arrazoado, trazendo aqui um embasamento teórico em relação à sua posição, e, ao final, ele se manifestou informando que assiste razão à impugnante quanto ao argumento de cesseamento ao direito de defesa, em função da omissão de saídas de mercadorias ter sua base de cálculo formada com metodologia sem indicar o dispositivo legal para esse mistério. Ou seja, ele acatou o argumento de que a metodologia utilizada para a realização do sistema para realizar o levantamento de estoques constante dos autos
ela não era legal, não tinha previsão legal em relação ao ponto de constituição da base de cálculo. Esse processo teve um pedido de reexame necessário feito pelo julgador singular, nos termos do artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614/14, e seguiu o seu curso para manifestação da assessoria processual tributária. A assessoria processual tributária é um parecer bem curto, né? São 2 laudas, né? Eu vou ler só aqui alguns trechinhos. Ela diz o seguinte: conforme já dito, o autuante formalizou a acusação sem ter o contribuinte promovido saída de mercadoria sem a cobertura de documento fiscal devido no montante de 448 mil referente ao exercício de 2014. Como explicado nas informações complementares, aí ela chama a atenção para aquele trecho que eu li em relação à constituição da base de cálculo e diz assim: porém, como bem explicado pelo julgador singular, a autoridade administrativa lançadora do crédito tributário não tem margem para discricionalidade. Compete tão somente e privativamente seguir parâmetros legais, o que não ocorreu na espécie, mormente na determinação da base de cálculo com agregação de percentuais extralegais. E ainda cita que, conforme o artigo 148 do CTN, sabe-se que o arbitramento da base de cálculo é uma faculdade relativa do legislador. A autoridade administrativa, como forma de suprir omissões e as declarações prestadas pelo sujeito passivo, sendo permitida apenas à autoridade administrativa criar percentuais para a formação da base de cálculo do tributo mediante processo regular. Esse é o relato do processo do ano de 2014, presidente, e aí eu peço venha para dispensa do relato do processo de 2015, porque tem a mesma estrutura de constituição, tanto em relação ao método utilizado, as informações complementares, a manifestação do julgamento singular e da parecerista. Aí, com isso, eu encerro o relato de ambos os processos e fico à disposição para me colocar em relação a qualquer dúvida. Obrigado, doutor Wellington, inclusive pelas palavras exageradas a meu respeito. Doutor Tiago, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Realmente saúdo a todos, doutor Rafael, seu procurador do Estado, senhora secretária, demais conselheiros. É uma honra e satisfação compor novamente essa 4ª Câmara, rever alguns colegas tão queridos do último mandato e conhecer novos colegas aqui, né? Espero aprender muito com o doutor Wellington, doutor Nelson, doutor Almir, doutora Jerusa, além de já continuar aprendendo um pouquinho aí com a doutora Dalcílio, doutor Rafael e doutor Michel. Então, desejo aí um excelente mandato para todos nós, com muita saúde, principalmente, né? E algumas discussões que faz parte. O doutor Wellington já fez um relato bastante pormenorizado, então tem poucos acréscimos a fazer, mas tão somente destacar que nos 2 autos de infração, os quais estou relatando, tratam-se de omissão de entradas. O processo 5576/2018 é omissão de entradas no exercício de 2015, omissão no valor de 665 mil e penalidade de 199.599,26. Enquanto no processo de recurso número 5554/2018, é omissão de entrada no período de 2014, no valor de 993.033,19 e penalidade de 297.909,96. Então, só a aplicação de penalidade sem cobrança de imposto na omissão de entrada, primeiro 2015, segundo 2014, originada a mesma ação fiscal, então, o motivo pelo qual adota aí as mesmas fundamentos do relatório aí do Dr. Wellington, todas as observações que foram feitas, do levantamento, todos são originados do mesmo trabalho, do mesmo auditor fiscal. Então, para ser bastante objetivo, inaugurar aqui a objetividade aqui na nossa sessão, esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Vamos ouvir agora a manifestação do procurador do Estado, nobre doutor Rafael, por gentileza. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Quero agradecer também, presidente, as elogiosas palavras e que me foram
proferidas e, ao mesmo tempo, dizer que também é uma satisfação compor essa Câmara, satisfação sempre renovada. Entendo que, de fato, a presidência conduzida também pelo conselheiro Michel, que já foi conselheiro dessa Câmara no mandato passado e hoje ocupa a presidência. Acredito que também será um mandato, um biênio muito profícuo sobre a sua presidência, pela competência, conselheiro Michel, que lhe é peculiar. E, presidente, voltando aqui ao mérito do processo, que eu noto em ambos os processos, que a gente, de fato, uma questão processual que nós precisamos nos ater, com relação ao artigo 85, né? Ou nós iremos confirmar a nulidade que foi proferida pela decisão singular, e a partir do momento que nós não confirmarmos, nós iremos restituir o processo para novo julgamento para a decisão singular. De fato, o contencioso tributário considera, de fato, o princípio do duplo grau de jurisdição nesse aspecto, até para que o contribuinte tenha as oportunidades de realizar, caso essa Câmara entenda por afastar a nulidade, realizar o pagamento da decisão proferida em primeira instância com os respectivos descontos. Então, presidente, considerando o cerne da questão, que seria no sentido de confirmar ou não a nulidade que foi declarada pelo julgador singular, eu, a priori, entendo que não houve violação nenhuma das garantias processuais que são asseguradas ao contribuinte. A metodologia adotada foi a da sistemática do levantamento de estoque, e todas as planilhas e provas do levantamento foram anexadas pelo auditor fiscal, e do relato, que se observa muito bem detalhado pelo conselheiro Hélio, que o fiscal ele demonstra, já no auto de infração, qual foi o raciocínio adotado e quais foram os elementos que deram suporte à lavratura do auto de infração. Então, não vejo qualquer vício, o vício que foi apontado pelo julgador singular, vício nulificador, na base de cálculo, porque isso decorre da própria prerrogativa do agente autuante no que se refere à aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional. Então, quando houver omissão nas declarações realizadas por contribuinte, notadamente no que se refere a encontrar o preço das mercadorias de entrada, em razão dessa omissão, ele utilizou um critério para realizar o arbitramento da base de cálculo das mercadorias que foram adquiridas sem a respectiva emissão do documento fiscal. Então, presidente, o que eu noto dessa declaração de nulidade que permeia os 4 autos de infração que são objetos aqui da pauta, é que a declaração de nulidade que foi proferida pelo julgador singular, ela não merece ser confirmada por esse douto colegiado. A fiscalização, outro ponto que é importante destacar, teve o zelo, né, de dar total transparência a essa autuação, né, inclusive permitindo, franqueando ao contribuinte ora autuado as garantias processuais, como intimação do contribuinte com relação ao trabalho da fiscalização para que houvesse a respectiva impugnação, né, realizou a junção dos itens, né, com similaridade. Então, o que se nota, por outro lado, é que a impugnação, ela de fato não trouxe nenhuma impugnação específica com relação à junção dos itens realizados, né, ou então a inclusão no levantamento
de algumas operações que não são objeto das relações, são alheios às relações comerciais realizadas pelo contribuinte, como eventualmente inclusão no levantamento de bens adquiridos para uso e consumo ou bens no ativo. Então, presidente, considerando esse aspecto, eu entendo que, no que tange especificamente a nulidade, eu vou dissentir do parecer e vou opinar no sentido de que os autos retornem à primeira instância para novo julgamento. Seria esse o encaminhamento da Procuradoria, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Vamos iniciar os debates. Inicialmente, a manifestação dos relatores, se assim o desejarem. Doutor Wellington, em seguida, doutor Tiago. Por favor, doutor Wellington. Presidente, é um hábito, assim, os relatores se inscreverem para a primeira manifestação, até porque se detiveram mais na leitura dos autos, né? E o sentimento de ser relator exige mais dedicação na leitura, né, das passagens. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, quando eu folhei o processo, comecei a analisá-lo, foi em relação à profundidade com que o julgador de primeira instância analisou o processo, tá certo? O contribuinte afirmou que, no levantamento da base de cálculo, o único cálculo que o auditor fez foi usar um fator 1,55 multiplicado pelo preço de entrada para calcular o preço de omissão de saída. E ele, na manifestação dele do julgamento singular, ele simplesmente diz que esse tipo de arbitramento não tem previsão legal, tá certo? As nulidades, elas me parecem que devem ser declaradas quando elas contaminam o processo como um todo, tá certo? Impedindo que se obtenha certeza e liquidez da autuação quando se tem cesseamento do direito de defesa da parte, quando se tem um vício formal, tá certo? No caso em tela, eu não percebi que o julgador tivesse feito uma análise assim mais completa do levantamento para dizer que se esse apontamento feito pela parte contamina por completo o processo, porque no SLE nós temos um levantamento em que é um levantamento, digamos assim, global, mas que cada item é um levantamento em particular. É como se fosse assim uma soma de frações e todas as frações são constituídas da mesma regra. Então, se eu tenho itens lá dentro do levantamento que tiveram, como o auditor disse, o preço declarado nas entradas e no inventário, esses itens não vão conter esse vício que a parte relacionou na sua argumentação. Mas pode ser que talvez exista algum desses itens que tenha um cálculo feito sem embasamento legal, que teria que ser analisado individualmente, vendo o critério que foi usado para cada cálculo. A minha primeira impressão não vou nem me manifestar agora, mas a minha primeira impressão é de que a conclusão tirada pelo julgador singular, tá certo, não se encontra totalmente amparada pelos fatos que embasaram o lançamento. Ok, doutor Wellington. Doutor Tiago, deseja participar? Presidente, de forma também bem objetiva, acho que o doutor Wellington aí já colocou de forma bem clara aí. Me parece haver realmente um equívoco aí do fiscal nesse arbitramento que foi feito, mas esse arbitramento não foi feito para todos os casos, né? Até testei aqui simular, eu fui testando aqui o que ele foi pontuando, das regras que ele utilizou, me parece, pela amostragem aqui que eu fiz, o teste, ele efetivamente seguiu a metodologia que ele detalhou e descreveu muito bem lá nas informações complementares. Então, da parte em que ele não aplicou diretamente o percentual de 55%, eu entendo que ela não deve ser atingida pela nulidade, né? Que no meu caso é 55%.
que ele aplicou sobre o preço de entrada. Então, eu concordo com o Dr. Wellington que, aparentemente, o jogador de primeira instância não se ateve a todo o descrito pelo auditor fiscal lá no seu relato. Obrigado, doutor Tiago. Está aberta a palavra. Mais alguém deseja se manifestar? Levantando a mãozinha. Jerusa, por favor, doutora Jerusa. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer aí as palavras aí de todos, do Dr. Hélio também, mas eu estou aqui mais para aprender também, né, do que qualquer outra coisa. Eu acho que aqui eu vou aprender muito. Mas, senhor presidente, conselheiros, senhora secretária, doutor Rafael, procurador, eu queria só fazer aqui uma colocação com respeito a esse levantamento aí que foi feito pelo fiscal, né? Quando o doutor Wellington, conselheiro aí, explicou bem como foi feito esse levantamento detalhado e com relação a, inclusive, a metodologia utilizada pelo fiscal, que ele se utilizou do Axis, né, que é um programa que a gente utiliza para fazer esse levantamento de estoque. E eu vou colocar aqui um pouquinho da minha experiência, porque eu também trabalhei quando eu fazia meus levantamentos de estoque, eu trabalhava com o Axis. E toda essa metodologia que foi relatada aí pelo Dr. Wellington, né, eu fui relembrando aqui os meus casos também, né, e eu só queria fazer duas colocações a título até de contribuição com relação a tudo que foi colocado aqui. É porque quando a gente vai utilizar essa base de cálculo para efeito da autuação, quando eu tenho uma omissão de entrada, a regra geral a ser utilizada na base de cálculo é o valor médio das entradas. Essa é a regra geral. Assim como se houver uma omissão de saída, a regra geral vai ser o valor médio das saídas. Via de regra, no levantamento, a gente encontra tanto o valor médio das entradas, que a gente pega pelo item, como a gente encontra também o valor médio da saída, que a gente pega por item. Caso não tenha, é que a gente vai para o segundo passo. Verifica se está lá no inventário inicial. E aí eu vou utilizar aquele valor do inventário inicial, uma omissão de entrada, né? Porque eu pego o valor da entrada. Se não tiver, eu vou para o inventário final. E aí, nesse ponto, quando é uma omissão de entrada, o fiscal utiliza o valor do inventário final e reduz essa MVA que ele encontrou para poder chegar ao preço da entrada, que é o que o fiscal fez aí no levantamento da entrada. Já no de saída não teria esse problema, porque ele já teria o preço lá no inventário da saída. Mas vamos supor que ele não tem o valor médio da entrada, que não tem o valor médio, né, da saída para fazer o da saída, que não esteja lá no inventário inicial e nem esteja no inventário final, que isso pode acontecer, porque no período analisado ele pode não ter comprado mercadoria, nem ter vendido a mercadoria, mas consta aquela mercadoria lá no estoque dele, então ele pode ser que não tenha esses valores, nenhum desses critérios. Aí é que ele vai utilizar essa MVA que ele encontra. E pelo relato aí, eu verifiquei que o fiscal, ele demonstra como foi que ele chegou nesse agregado de 55%, porque não é à toa que ele chega a esse agregado, tem um critério, um parâmetro. E ele detalhou lá que ele utilizou a nota fiscal, 2 arquivos que ele recebe da pré-auditoria, que são dados que são enviados do laboratório fiscal da Cefaz para o auditor fazer o levantamento, né, com base na FD que é informada pelos contribuintes. E ele utilizou 2 tabelas que ele recebeu do laboratório, que foi a NFE destinada e a NFE emitida. Então, quando ele pega essas 2 tabelas, ele pega por item NFE destinada e NFE emitida, então ele faz a proporcionalidade aí, ele sabe exatamente quanto é, dentro do volume da empresa, a margem que ele tem, que aquela empresa tem de agregado no movimento daquela empresa. Então, ele chegou que esse movimento desse agregado seria os 55%, então não é aleatório. Então, e isso ele demonstrou na informação dele, apresentou o termo fez por meio do termo de intimação, deu conhecimento à empresa, colacionou no CD, inclusive as planilhas, né, para que a empresa pudesse manifestar antes do levantamento com relação a esse agregado. E outra coisa que eu gostaria de colocar é que, para se chegar a esse patamar de utilizar os 55%, é muito difícil. Porque eu sempre vou encontrar o meu valor, a minha regra geral lá, seja na entrada, seja na saída, seja no inventário inicial, seja no inventário final.
o fiscal, quando ele coloca isso, porque ele tem que prever na informação dele todas as possibilidades, né, de realmente pode encontrar? Pode, mas é muito difícil. Se encontrar é um item aqui, muito pouco, que tente um volume, não iria comprometer o trabalho dele, se ele encontrar. Eu confesso que de 6 anos de fiscalização, eu nunca nos meus levantamentos, eu cheguei a utilizar essa média aqui encontrada dessa forma, porque eu sempre encontrava lá nos inventários o valor. Então, a gente nunca chegava a efetivamente utilizar esse percentual de 55%. Então, me parece, assim, dizer, né, que o levantamento fiscal, ele não está correto pelo fato de ele ter utilizado essa metodologia. Antes de mais nada, a gente teria que perquirir se de fato foi utilizado esse percentual de 55%, né, que me parece um pouco distante dessa realidade. Era só isso que eu gostaria de contribuir com o caso aí. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jerusa. Informações muito pertinentes. Muito obrigado por esclarecer esses pontos. Doutor Almir, por gentileza. Presidente, boa tarde. Só para tentar engrandecer o debate, né? O artigo 827, parágrafo 7º do regulamento do CMS, ele prevê a possibilidade do arbitramento, certo? Mas ele prevê a possibilidade do arbitramento cumprindo algumas regras, né? Se não tiver nosso fiscal de saída, por exemplo, de um produto, né, ele não poderia usar arbitramento. Então, ele preveria, no parágrafo 8º, as outras regras de caracterizar a omissão de receita, né? Ele poderia ter feito de várias formas legais, tá? Com base no regulamento, de tentar caracterizar a omissão de receita, tá? Independente de ter nosso fiscal de entrada ou nosso fiscal de saída, certo? Então, como a gente, nesse caso, a regra da média ponderada, digamos assim, que seria o parágrafo 7º, né, eu acredito que não se aplicaria, tá? Pelo que eu entendi do relato, há produtos que não têm nosso fiscal emitido, certo? Então, eu entendo particularmente que não se aplicaria. Poderia ser feito pelo parágrafo 8º com vários outros formatos, tá? Então, eu acredito que o déficit financeiro, por exemplo, então tem diversas outras formas de fazer a questão da omissão de receita, apurar ela, caso ela venha ocorrer, né? Nesse caso, eu acredito que realmente o fiscal se equivocou no formato de levantamento dele, tá? Ok, doutor Almir, muito obrigado pela ordem, doutora, pela sequência. Doutora Dalcília, por favor. Boa tarde a todos. Renovando aqui meus cumprimentos aí, bom rever aqueles que eu conheço, né, doutor Michel, vê-lo aí no comando, essa nova experiência, era o meu vizinho virtual, né, na votação. E aí o doutor Rafael também, sempre pontuando bem os processos, foi muito aprendizado também, doutor Tiago, doutor Almir, eu não tive a oportunidade só na súmula, né, foi bem breve o contato, mas doutor Wellington também a conheço, doutora Jerusa e doutor Nelson, bem-vindo, então, renovando meus cumprimentos aqui a todos. Sobre o processo, eu me detive a procurar, até porque ele tem várias autuações aqui, né, a maioria já julgadas, e a olhar a planilha. Na verdade, eu identifiquei na planilha, primeiro ponto, e eu começar pela última pessoa que se manifestou em relação à metodologia. A metodologia aqui do fiscal, ela não está sendo questionada que estaria errada. Ela é uma metodologia em que apontou realmente as diferenças, né? Até onde eu li, eu não vi aqui nenhuma indagação do contribuinte sobre as diferenças, mas sim sobre a base de cálculo, a forma como o fiscal chegou nela. Então, assim, as diferenças de estoque foram consideradas as entradas, as saídas, o que estava emitido de nota fiscal, e as diferenças do que estava inventariado no início e no final, se atribui no primeiros processos que não houve emissão de nota fiscal de saída, e nos últimos que não houve emissão de entrada com nota. Aí eu fui nas planilhas da saída, porque esse agregado de 55%, ele está só nas saídas. Como a conselheira Jerusa falou,
Nas entradas, o fiscal, na informação complementar, ele detalha cada um separadamente. Nas entradas, ele diz que usou o valor médio das entradas e que excluiu esse agregado, tanto que ele põe o sinal de dividir, né? Quer dizer, ele não usou o agregado de 55% nesses processos de omissão de entrada. Nos processos de omissão de saída, ele usou o agregado de 55% apenas quando ele não tinha o valor médio da saída, quando ele não tinha o valor médio dos inventários. Então, ele só tinha como opção o valor da mercadoria, assim, ele detectou que 5 camisas saíram sem nota, e ele não tinha essa mesma camisa nos inventários e nem na nota de saída, ele apelou para a entrada daquela camisa, e como tinha a margem de lucro, ele agregou 55%, que aí eu não sei se é a margem do próprio decreto de tecido, né? Ou se é pelo esse cálculo que a doutora Jerusa falou. Mas eu vi que ele não está aplicado a todos os produtos. Até eu fui atrás na planilha do fiscal, nas colunas, e que não tem nenhum outro valor, eu vi que realmente ele seguiu essa ordem. Quando não tinha o valor da saída, quando tinha saída, ele usou o valor da saída. Quando ele não tinha nada, é que ele, por último, a minha última opção, ele usou. E foram poucos produtos em que ele usou esse agregado de 55%. É a minoria, não é a maioria, que eu queria destacar. E aí, doutora Jerusa, quando eu peguei o valor que ele botou lá de entrada e botei os 55%, realmente bate com o valor que ele botou na última coluna. Então, ele realmente aplicou, mas ele aplicou em último caso. E aqui, se não concordarmos que esse percentual com a arbitração, ainda que não se concordasse, eu acho que caberia aqui rever a base de cálculo, mas dizer que a infração não aconteceu ou que a metodologia está errada, eu não concordo. Eu vejo que a metodologia que ele fez é a que a gente normalmente vai pegar aqui, né, diariamente, do SLE. Contas entradas, notas entradas emitidas, notas de saída emitidas, considera o inventário final e o inventário inicial, e o que sobra, se tiver uma diferença, significa, dependendo dessa diferença, que houve omissão de entrada ou saída. Então, isso ele fez as planilhas, ele fez as transformações, como o conselheiro relator falou, e o procedimento, a metodologia que deveria seguir, ele seguiu. Agora, cabe a ele arbitrar, a legislação diz que há ainda também a possibilidade de arbitrar 30%, que seria arbitramento quando está sem nota fiscal, né? Mas se houver uma margem de agregação específica do produto, a regra seria aplicar a agregação para fins de cobrança do imposto até, né? Quando no caso, a incidência do imposto. Então, se é uma substituição com agregado de 30% ou 25%, se aplicar essa regra. Então, aqui, só para encerrar, seria isso. Eu sugiro que a gente retorne, porque realmente eu li o julgamento, eu não identifiquei no julgamento. Me pareceu, eu tive a mesma impressão que o conselheiro Wellington falou, que tanto lá na consultoria como no julgamento, eles não entenderam que esse agregado foi a exceção. Eles entenderam como se fosse a regra, como se o fiscal tivesse feito 55% em tudo. Foi a impressão que eu tive. Mas quando eu fui para a planilha, eu identifiquei que essa não é a realidade dos fatos. A 55% é a exceção, e uma exceção quando ele não tem outra informação para trabalhar. Que, para mim, ao meu ver, está correto. Aí, a se questionar por que 55%, aí caberia a perícia, mas não anular. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Tiago, deseja se manifestar? Sim, senhor presidente. Ouvindo aí detalhadamente as colocações e revendo aqui a planilha e alguns dos nossos posicionamentos anteriores, eu confesso que eu estou sentindo falta, e é algo que a gente sempre observa em nossos julgamentos, o relatório de entradas separados por nota fiscal, CFLP, separado por itens. Então, não estou identificando aqui nos autos esse relatório de entradas e nem um relatório de saídas. Ele trouxe um relatório sumarizado por itens, mas ele não faz a separação nesse relatório sumarizado
indicando quais foram as notas fiscais que ele utilizou na entrada, quais foram as notas fiscais que ele utilizou na saída, quais foram os códigos das operações que foram utilizados. O contribuinte aqui, em muitas das operações, ele alega que as entradas são operações de transferência. Então, estou sentindo falta desse relatório, mas foi algo não dito pelo contribuinte em sua defesa, né, que isso tenha trazido prejuízo à sua defesa. Ele pautou seu cerceamento a falar dos 55%, no caso aqui das entradas, né, da questão da aplicação dos 55%. Então, estou trazendo aqui para a discussão, porque talvez esteja inserido em outros processos, mas no CD que eu abri aqui, nos meus processos, eu identifiquei somente o relatório sumarizado por itens, né? Tanto de entrada quanto de saída, tanto que você nem acha a mesma operação. Então, me parece que ele saiu juntando todas as entradas e saídas dos mesmos itens e colocando cada item em uma linha. Ao meu ver, isso pode prejudicar o exercício do direito de defesa do contribuinte. Somente. Obrigado, doutor Tiago. O doutor Tiago está trazendo aí um novo ponto, possivelmente a ser analisado. Doutor Wellington, uma palavra. Presidente, eu gostei muito aí das palavras da doutora Jerusa, né? Porque a experiência da prática, ela enriquece a teoria e, às vezes, enriquece o diálogo aqui que se traça em relação à análise dos processos. Então, eu aprendi uma coisa em auditoria, na especialização que eu fiz, que quem melhor conhece o processo é quem faz ele todo dia, tá certo? Então, não existe outra pessoa que conheça melhor o processo do que quem o faz, tá certo? E, só exemplificando, digamos que a pessoa tenha lá uma omissão de saída de um produto, tá certo? Foi identificado que tem uma saída. E, deixa eu ver se esse é o melhor exemplo. Esse processo não dá para a gente discutir sem a gente tangenciar um pouquinho o mérito, porque o que a gente está analisando aqui é se a forma como a metodologia de cálculo da base, a metodologia de estabelecer a base de cálculo do levantamento, se ela corresponde a uma metodologia válida ou não. Então, a gente tem que tangenciar um pouco o método, tem que penetrar um pouquinho nessa discussão. Então, às vezes, se você identifica que você tem lá saída de produtos que você não teve entrada, tá certo? O contribuinte, de alguma maneira, nem tem no inventário inicial e nem ele adquiriu. Aquele produto apareceu dentro do processo e teve uma saída. Um exemplo bem, assim, hipotético, tá certo? Então, se não tem preço de entrada, não tem inventário inicial, há que se arbitrar o valor daquela coisa da saída pela entrada. É um cálculo que o auditor aí exprimiu, se expressou na informação complementar, explicando como é que se dá toda a análise que ele fez. Então, em momento algum foi analisado, tá certo? Se esse percentual foi aplicado de modo concentrado, de modo integral, em que espécie, tá certo? Em momento algum está demonstrado que esse possível fato, tá certo, tenha trazido prejuízo à parte, que esse possível fato tenha trazido a contaminação por completa do processo, tá certo? Então, em momento algum, essa análise foi feita. E com relação à colocação do doutor Tiago, ao meu sentir, eu acho que a gente deveria se resumir mais a análise da nulidade do julgamento singular, porque a nossa legislação diz que quando a gente não acatá-la, a gente deve determinar o retorno dos autos para novo julgamento. Há uma exceção para isso? Eu entendo que quando o processo está maduro para julgamento em mérito, ele não precisa retornar, mas eu não sinto que aqui seja o caso de se... apesar da gente ter discutido um pouco aqui, adentrado na metodologia, a doutora Dalcília aí fez comentários a respeito das planilhas, a doutora Jerusa, mas não está maduro em termos de análise de mérito para se julgar favorável ao contribuinte. Então, a decisão mais sensata agora, que eu vejo nesse momento, é devolver o processo para que haja novo julgamento e que o julgador possa se manifestar de forma mais concreta em relação aos pontos trazidos pela parte e demonstrar se houve ou não comprometimento parcial ou completo do lançamento. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wellington. Doutor Tiago, o senhor, então, está suscitando uma outra nulidade, é isso?
Pois é, doutor Puxar, minha dúvida é se a gente mantém a decisão de nulidade, mas por um fundamento, ao meu ver, diferente, né? Porque tudo está vinculado à metodologia do fiscal, aqui seria a ausência dos relatórios, né, de entrada e de saída, ou se seria uma segunda nulidade. A priori, assim, eu entendo que independente do método a ser escolhido, eu entendo que existe sim essa nulidade que eu pontuei. A gente já teve várias discussões dessas no último mandato, entre essa questão de ausência do relatório de entradas e de saídas, né? Aqui ele trouxe somente um relatório sumarizado por itens, e não trouxe as notas fiscais que foram utilizadas no levantamento. Então, ao meu ver, isso impossibilita o exercício do direito de defesa, já que o contribuinte não tem como identificar quais foram as notas utilizadas pela fiscalização para realizar o levantamento fiscal. Ok, doutor Tiago. Vamos, como é um ponto novo, que até então não tinha sido levantado, vamos ouvir o doutor Rafael a respeito desse ponto suscitado pelo doutor Tiago. Por favor, doutor Rafael. Presidente, obrigado pela palavra. O que eu noto, presidente, pelo menos com relação a esse aspecto, é que os precedentes também são no sentido não de declarar nulidade, né, já de imediato, porque o que se entende é que, para que o fiscal chegasse ao relatório sumarizado, ele extraiu isso de alguma fonte, ou seja, de relatórios individualizados, e essa Câmara, pelo menos os precedentes que foram construídos no ano passado, seria, antes de declarar nulidade pela ausência desses relatórios, seria uma diligência para intimar o auditor, o agente autuante, para que ele apresentasse os relatórios que, eventualmente, ele não os tenha juntado ao processo. Porque o que se nota, e isso é importante, é que ele, de fato, faz referência no auto-infração a diversos arquivos, e esses arquivos, eles, de fato, não constam no CD, ou seja, você não encontra uma relação de congruência, e aí, nesse ponto, o doutor Tiago tem razão com relação aos precedentes que já foram assentados por esse colegiado, no sentido de que ele faz menção a determinadas planilhas, mas não há uma relação de congruência com todos os arquivos que ele menciona no CD. Então, eu entendo que, se a Câmara, de fato, se os debates evoluírem no sentido de enfrentar a nulidade que foi trazida pelo conselheiro Tiago, que seja nesse sentido, de realizar uma diligência para que o agente autuante, e também nos mesmos moldes dos precedentes que já foram construídos por essa Câmara, para que ele apresente o relatório das entradas e das saídas. Seria nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Wellington, o senhor solicitou de novo a palavra? Presidente, uma coisa que eu aprendi aqui nos meus anos é o exercício da dialética, tá certo? Sempre deve haver a manifestação em relação às ideias, né? Em relação ao que está se propondo. O que é que a nossa legislação diz, tá certo? Lá no artigo 85, ela diz assim: quando a Câmara de Julgamento não acolher a decisão de primeira instância que declarar a nulidade ou a extinção, determinará o retorno do processo à instância singular para a realização de novo julgamento. Não se aplica, no parágrafo único, não se aplica o disposto no caput, estando o processo administrativo tributário em condições de imediato julgamento. Aí eu cito aqui, imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questão que aproveite no mérito ao sujeito passivo. Eu entendo que a colocação do doutor Tiago é pertinente, mas eu não acho que ela encontre amparo nessa questão do imediato, da imediata decisão. Não, o meu sentimento não é de imediata nulidade seguinte. E outra coisa, a gente vai criar um conflito aqui de análise. Por exemplo, qual é a nulidade que nós vamos analisar primeiro? Porque se a gente for analisar a nulidade de primeira instância, ao não concordar com ela, a gente deve declarar de plano o retorno dos autos para novo julgamento, salvo se eu tiver uma matéria de mérito que aproveite em favor da parte que arguir. Tá certo? Então, o meu pensamento é o seguinte:
Eu não tenho o sentimento que a lei traz aqui de imediato julgamento. Eu não posso me colocar em relação a outra nulidade, tá certo? Isso vai requerer o quê? Vai requerer que eu abrisse aqui o CD, que eu olhasse ponto a ponto, que eu fosse perquirir toda essa análise e depois tentar ver se isso traria, como o doutor Rafael disse, prejuízo insanável, porque a nossa própria lei diz que quando houver possibilidade que se sane a omissão deverá ser sanada, tá certo? Mas isso é uma questão que deveria ser permeada quando da discussão da nulidade seguinte, e não de antemão. Né? Eram só essas palavras. Obrigado, doutor Hélio. Doutor Almir, o senhor pediu a palavra. Quando o doutor Tiago falava, realmente eu confirmava no processo, os CDs não têm, né, o relatório dos CFLPs, as notas fiscais utilizadas. Com relação ao que o doutor Wellington falou agora, tá? A nulidade do doutor Wellington é cognitiva de ofício, então qualquer pessoa pode levantar qualquer tempo e reconhecer. Né? Não ficaria prejudicado o julgamento de primeira instância ou qualquer outra eventual necessidade. A gente poderia, sim, julgar a nulidade que motivou o processo de primeira instância, afastá-la e, mesmo assim, continuar o julgamento e seguir para a nulidade proposta pelo doutor Tiago. Tá? É uma matéria simples de análise. Né? Enquanto o doutor Tiago falava, eu olhei todos os processos, o doutor Rafael também deu uma olhada pelo que eu entendi do relato dele. Tá? É um fato que a gente sabe que não está nos CDs, né? Então, eu acho que sim, poderia ser reconhecida a nulidade, como o Tiago levantou. Obrigado, doutor Almir. Doutora Dalcília? Bom, eu procurei aqui, já que a legislação fiscal gerou várias autuações, se por acaso essas planilhas não estariam naquela pasta compartilhada, né? Porque também houve autuações de omissão de entrada da substituição, mas realmente eu não encontrei. Agora, o que me veio também é que esse levantamento por itens que o Axis faz é aquela planilha, né? Aí a conselheira Jerusa, o conselheiro Michel trabalharam com o Axis, é aquela planilha que a gente já viu aqui, que é por produto, né? E o item, aí tem um código por produto, e aí o fiscal deve ter anexado só o que ele transferiu dessa planilha já pelo código, já que ele não me parece ter feito a autuação pelas notas, mas pelos itens dos produtos, né? O que está aqui nas planilhas dele é o produto em si. Então, todas as notas que entraram saíram. Aí, sobre essa questão da nova nulidade, como bem lembrou o doutor Rafael, para ter chegado aqui, ele não chegou no nada. Ele deve ter feito esse levantamento prévio com as notas, até porque tem autuações aqui de falta de escrituração e até ausência de livro caixa, o que justifica ele não ter feito levantamento financeiro. Né? 2014, 2015, ele foi autuado por isso. Então, ao meu ver, eu até, se verificasse realmente o fiscal não tivesse feito planilha alguma, eu até concordaria com o doutor Tiago de pegar e já de imediato, que também eu acho que seria inútil, voltar um processo para a primeira instância para lá declarar a nulidade por falta de planilha. Eu acho que seria um contrassenso. Mas da forma como está esse levantamento, já com os valores, com planilha de itens, com itens de transformação, e até tem termo de intimação em que a empresa foi intimada a comprovar produtos semelhantes, e eu não vi também nenhum questionamento, estava olhando agora na hora que entrou a minha vez de falar, a defesa, o que é que a defesa alegou, e eu sempre achei complicado aqui argumentar cessamento de direito de defesa quando o próprio contribuinte não argumenta. Então, ao contrário, ele trouxe planilhas que ele teve acesso aqui na defesa, eu estava abrindo aqui os arquivos na hora, e que teria sido anexado pela defesa, e aí os conselheiros relatores que estão com os processos também. Eu não vejo assim como transformar esse caso específico de uma nulidade para outra por esses argumentos que eu acabei de falar. O levantamento foi realizado, existem outras planilhas. Se essas planilhas, a mim que vou julgar,
não me convence, não me convencesse, aí caberia uma perícia para dar a oportunidade de juntar, porque dizer que elas não foram realizadas eu não posso afirmar. Pode ter simplesmente não terem sido anexadas, ele julgou mais relevante anexar o item, né? Já que foi por item que ele apurou o levantamento. Mas se eu preciso, para formar meu convencimento, saber as notas, ou se a defesa tivesse precisado, tivesse dito, olha, essas notas aqui não entraram no levantamento, tivesse trazido algo de mais concreto, mas isso não aconteceu. Então, assim, prioramente, o que eu vejo aqui que a gente tem que se deter é o que está nos autos. O que está nos autos são as planilhas, existem levantamento, foi feita transformação de produto. Se falta mais alguma planilha, cabe pedir antes de verificar se houve prejuízo ou não, porque só com esse pedido, a fiscalização é que a gente podia dizer se houve prejuízo. E essa questão seria retornar mesmo pela questão do preço, que foi a matéria que fez subir a questão do preço. E outras questões de levantamento, acho que com os elementos que a gente tem aqui, não dá para afirmar que houve prejuízo. Ao meu ver, se houve, a empresa não se deteve nesse outro prejuízo. Eu sei que o doutor Tiago, como julgador, pode levantar de ofício, mas, assim, particularmente eu não vejo, dentre essas outras planilhas aqui apresentadas, algo ou que os documentos que a defesa apresentou, que tivessem conflituando com essas. Se tivesse alguma coisa conflituando com esses dados, mas eu vejo que a defesa trouxe planilhas que têm a ver com esse levantamento, né? Então, ao meu ver, senhor presidente, seriam essas colocações. Obrigada. Obrigado, doutora Dalcília. Eu sei que o doutor Almir e o doutor Tiago pedindo a palavra, eu já concedo a palavra a ambos, mas antes eu queria aqui trazer, principalmente para os conselheiros que não participaram da composição dessa quarta Câmara, na composição do ano passado, o que o doutor Rafael trouxe, que a jurisprudência da quarta Câmara era no sentido de pedir esclarecimentos ao fiscal, que ele apresentasse os dados que não estão, em tese, nos autos, tendo em vista que sem essas informações, esses dados, ele não conseguiria ter elaborado os dados que foram apresentados. E qual é o fundamento para essa decisão da quarta Câmara até o ano passado? É o artigo 84, que fala que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. Parágrafo 1º. Quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, far-se-á reabertura do prazo ao autuado, ou seja, se trouxer aos autos novos elementos que aparentemente existem, porque sem eles não seria possível ter os dados que estão nos autos, seria aberto o prazo novamente para fins de pagamento com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração ou para apresentar impugnação, podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditada, caso em que o aditamento será circunscrito ao tópico ou itens objeto de retificação. Só para esclarecer isso, principalmente para o conselheiro Hélio, conselheira Jerusa, conselheiro Nelson e conselheiro Almir. Doutor Almir, o senhor pediu a palavra, por gentileza. Presidente, enquanto a gente discutiu, eu estava consultando aqui as informações, relendo, observando sobre o ponto de vista do Tiago, tá? O auditor, ele fala expressamente que utilizou a tabela dos itens da NFE emitida pelo estabelecimento, o nome do arquivo NFE, underline item, underline emitida, e efetivamente ele não juntou no processo. Tá? Sim, claramente exercendo o direito de defesa do contribuinte. Ele fala várias vezes sobre essa tabela, NFE, item emitida, tá? Essa tabela eu já olhei todos os arquivos que eu tenho aqui, e realmente ela não consta em nenhum campo. A única momento em que ele trata de nota fiscal emitida é no arquivo SUM, NFE, item entrada, e mesmo no arquivo para saída, que ele trata como totais de notas fiscais. Né? Ele não cita as notas fiscais. Ele usou as notas fiscais, mas ele não traz as informações das notas fiscais. Né? A gente aqui não tem nem como confirmar,
né? Eu confio no trabalho dele, eu não estou questionando o trabalho dele, tá? Eu sei que, mas a gente é humano, a gente pode errar, né? Então a gente não tem nem como confirmar se efetivamente está o levantamento dele, os sumários que ele apresentou, os resumos, né, estão 100% corretos. Né? É só isso. Obrigado, doutor Almir. Doutor Tiago? Senhor presidente, obrigado. Eu ia pontuar um pouco isso que o doutor Almir comentou, mas também foi muito citada a questão da jurisprudência aqui da Quarta Câmara, né? Para balizar as pessoas os conselheiros que ainda não compuseram. E aí eu até identifiquei uma da vossa relatoria, senhor presidente, de maio de 2021, que é a resolução 122 de 2021, em que lá o ponto realmente foi a ausência desses relatórios de entrada e de saída, e no seu voto até é pontuado que foi defendido pela diligência, mas que a maioria entendeu que não seria possível a realização de diligência nesse momento para juntar provas após o encerramento da ação fiscal. Isso está até constando aqui nos autos. E desta mesma forma, também achei outro julgamento também desta colega da Quarta Câmara, sobre a relatoria do ex-conselheiro Fernando Falcão, em que também a resolução 076 de 2021, também no mesmo sentido da necessidade que a prova tenha sido juntada na elaboração do auto de infração. Então, assim, senhor presidente, conforme o conselheiro Almir já pontuou, o fiscal sabia da existência desse relatório e não anexou aos autos. Então, ao meu ver, houve sim um prejuízo ao exercício do direito de defesa, e caso eu entendo que não sendo acatada a nulidade, que deva ser realizada pelo menos a diligência para que seja averiguada a existência ou não deste item, né? Concordo também que um ponto só que eu gostaria de ressaltar, e aqui eu acho que eu sou favorável inicialmente à realização da diligência, mas estou disposto a ouvir os colegas, é que eu sempre tentei balizar meu entendimento pela aplicação do parágrafo 1º do artigo 84, de sanar essa nulidade, quando há indícios nos autos, indícios de forma muito clara, da existência desses documentos. Então, por mais que eu concordo, doutor Almir, que o fiscal deveria ter juntado, mas isso traz um indício que essa planilha foi elaborada e, de algum motivo, ela não está aqui. E, aparentemente, pela descrição que ele faz dessa planilha, ela vai constar todas as entradas e saídas, que ele até disse que faz a exclusão das notas canceladas desse relatório. E deste relatório, ele informa que tirou os relatórios sumarizados. Então, considerando que consta, ao meu ver, a informação nos autos de que essa planilha foi elaborada, eu não concordo com a elaboração da planilha agora ou juntar de agora. Mas considerando que existe um indício nos autos de que essa planilha foi elaborada no tempo da autuação, eu tiro aqui o pedido de nulidade, entendo pelo pedido de diligência, para que o fiscal apresente essa planilha constante, o relatório de entrada e de saída, para que a gente possa analisar. Somente, presidente. Ok, doutor Tiago. Doutor Wellington, o senhor pediu a palavra? Doutor Wellington, o senhor me Doutor permite... Rafael tem prioridade total. O senhor me permite conceder a palavra ao doutor Rafael? Você é sempre muito gentil, conselheiro Hélio. Eu me senti muito assim contemplado, presidente, pelo que o conselheiro Tiago acabou de pontuar, que reflete a jurisprudência desse colegiado. Né? A resolução que foi citada pelo conselheiro, do ex-conselheiro Fernando, ela, de fato, ela foi antes da virada jurisprudencial que esse colegiado assentou, né? Não só esse colegiado, mas também o colegiado da segunda Câmara também é no mesmo sentido, que é no sentido de que, olha, o documento é novo porque ele está aportando nos autos agora, mas, na verdade, inclusive, isso eu pontuei à época das discussões, mas, na verdade, ele é um documento que ele já é pré-existente, né? É um documento que ele não vai ser confeccionado agora, não se está dando uma nova chance para o fiscal para ele realizar a planilha agora, não, de modo algum. É o documento novo porque ele está aportando agora no processo, mas, na verdade, ele se trata de um documento velho. Ele é novo porque ele vai chegar agora nos autos, né? Chegar posteriormente.
mas ele já é um documento pré-existente, portanto, documento velho, mas é um documento que já existia, mas que, por uma razão ou outra, não foi anexado. E por que que a gente acabou, nessas discussões, entendendo que seria essa a solução mais justa e mais salutar? Porque, ora, você pode aurir do próprio auto de infração que a fiscalização, a agente autuante, faz menção ao arquivo, faz menção ao documento. Então, não é razoável a gente presumir já de plano que esse documento sequer foi confeccionado, né? Então, em razão disso, a jurisprudência desse colegiado, a meu ver, ao meu sentir, com acerto, foi no sentido de evoluir para que o fiscal apresentasse o documento que, eventualmente, ele achou que nem fosse necessário anexar, né? Mas quando, na verdade, essa Câmara tem que saltar, né? Que ele aposte aos autos. Então, presidente, é só mesmo essas considerações que eu queria fazer, já anuindo com as considerações que foram trazidas pelo conselheiro Thiago. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Wellington. Presidente, o doutor Tiago agora me deixou muito confortável, sabe? Em relação ao que eu estava colocando. Os princípios que regem o processo administrativo tributário, tá certo? Além dos que estão na Constituição Federal, nós temos o princípio do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da simplicidade, da economia processual e da verdade material. E não é à toa que algumas regras do nosso regramento aqui do CONAT, uma das bases dessas regras é a celeridade. A celeridade não faz sentido manter um processo que é improcedente e retornar para a primeira instância para se declarar o processo improcedente quando a própria Câmara já avalia de plano que ele o é. E eu volto a dizer, lá no artigo 85 diz que essa análise ela tem que ser, lá no parágrafo único, diz que tem que ter de imediato julgamento. Então, ou seja, quando o doutor Tiago diz que necessita de uma perícia, é porque essa conclusão não é imediata. Então, eu insisto que se seja votada a nulidade de primeira instância, a discussão é válida, eu acho que ela vai ser trazida em um outro momento, e a gente pode até analisar com mais profundidade, né? Trazendo o aspecto de se houve prejuízo para a parte, eu acho que tem que ser declarada a nulidade. Se não, se pode ser reconstituído nos termos do artigo citado pela presidência em relação à recomposição da anexação aos autos da prova, eu acho que a gente pode discutir isso no momento posterior. Tá certo? Era só para fazer essas colocações. Obrigado, doutora Dalcília. Senhor presidente, eu procurei aqui na defesa, porque eu vi planilhas que a defesa anexou, e me parece ser as planilhas fiscal. Pelo menos uma parte que está por itens, e reli a defesa, né? Porque, já que é um recurso aqui, exame necessário, eu fui olhar a defesa que ela tinha anexado e o que ela questiona. Então, ela questiona duas coisas: preço, o arbitramento do fiscal e os itens, que ela considera que essa diferença se deveu aos itens estarem com erro de codificação, com codificação diferente, daí o mesmo item teria havido contagem dupla, né? Haveria duplicidade. Então, ela anexa aqui as planilhas que ela teve acesso à defesa, e o próprio fiscal tem um termo de intimação aqui, as folhas 7, em que ele, durante a ação fiscal, ele intimou a empresa a proceder às devidas junções dos códigos, com as conversões de unidade, quando necessárias, a tabelas de produtos, CD anexo referente ao levantamento de estoque. Aí, quando eu vou para a defesa aqui, as folhas 24, 23, 24, ela fala o tempo todo na movimentação de estoques por itens. Em nenhum momento ela foi para as notas fiscais. Em nenhum momento ela disse, olha, as notas fiscais, esse levantamento deixou de considerar notas fiscais tais, deixou de... Não, o tempo todo a defesa dela é por itens. E as planilhas que estão anexadas ao processo são por itens. Então,
existe uma evolução natural no levantamento, aí a conselheira Jerusa pode talvez até melhor identificar a importância porque as notas que o fiscal considera é FD. Então, ele diz aqui, considerou a informação do laboratório fiscal e considerou a FD. E daí fez um levantamento usando um aplicativo do Access, que nós já tivemos a oportunidade em outros processos de ver, que são planilhas que são por itens, mais do que por notas, e a defesa fez uma defesa, o contribuinte fez uma defesa, apresentou uma defesa por itens, da forma como foi feito o levantamento. Em nenhum momento ele vem aqui aos autos dizer ou questionar alguma questão relativa à nota. E aqui, ir para a nulidade em função da ausência de planilha por nota, me parece extrapolar até mesmo que a defesa está questionando. Então, eu só queria levantar essa questão, que as folhas aqui, para que os conselheiros possam verificar, a empresa anexou as folhas 32, desculpe aqui, a partir das folhas 36, ele anexou uma planilha que está até mais detalhada que essa do CD do fiscal. Eu não sei se isso, para o convencimento dos conselheiros que estão ainda em dúvidas, ajudaria, mas essa planilha foi uma planilha que o próprio contribuinte foi elaborado pela fiscalização. É uma planilha que eu abri a planilha do CD e comparei com essa é mais detalhada. Essa não tem o número da nota aqui, mas também, como eu disse aqui, tem as entradas e saídas e tem o código dos produtos, a descrição dos produtos, a quantidade de entrada e de saída, o estoque inicial, final e a diferença. E foi com base nessa planilha que a defesa veio questionar, defender que o que aconteceu, essa diferença, foi em função de erro de código. Então, assim, é só essa colocação que eu queria colocar, porque existe até uma planilha de conversão de valores, então eu vi que não houve prejuízo por isso, porque a empresa está questionando, no mérito, o levantamento. Então, para mim, ela teve informações suficientes para se defender. É isso, senhor presidente. Obrigado, Dalcília. Doutor Tiago. Presidente, bem rápido mesmo. Eu estou pensando aqui no efeito prático da diligência, né? Então, caso essa prova seja apresentada pelo fiscal, como acredito que vai ser, como me parece mesmo que foi produzida, esse processo teria que retornar para a primeira instância, abrindo todos os prazos, né? De acordo com o artigo 84, parágrafo 1º, né? Então, doutor Hélio, pensando assim na economia processual, eu entendo que talvez realmente o melhor seja a gente julgar essa diligência, porque ele retornaria depois. Porque se a gente mandar para a primeira, e aí a primeira julga o mérito e volta para cá, e a gente tem que precisar dessa diligência, vai voltar de novo para lá. Então, pelo menos assim, a gente regularizaria, ao meu ver, a questão de nulidades dos autos, né, e partiríamos para a discussão só do mérito em um segundo momento, em primeira e segunda instância, se for o caso. Então, mantenho aqui meu pedido aqui de diligência, eu acho que ela vai trazer uma economia, uma celeridade, e evitar até que futuramente esse processo retorne para a primeira, depois volte para a segunda, a gente diga que ainda assim tem outra nulidade, volte para a primeira de novo. Então, nesse sentido é que eu sustento o pedido de diligência para que, identificado esse relatório, né, ele retorne. Também. Doutor Wellington, o senhor deseja complementar? Presidente, não, é só para complementar que o rito normal é se analisar a primeira decadência, depois as nulidades e, em seguida, tá certo? Sim, adentrar o mérito, tá certo? Então, nesse processo, o que se avizinha aqui é que a gente analise a nulidade. Eu não posso colocar um pedido de perícia que envolve análise de mérito antes de analisar a nulidade do julgamento singular. É só isso, senhor presidente. Perfeito. Bom, os que se manifestaram, eu acho que já esgotaram as suas argumentações. Doutora Jerusa e doutor Nelson não os ouvi ainda a respeito do tópico suscitado pelo doutor Tiago. Algum dos dois deseja se manifestar? Nelson? Doutor Nelson? Está sem áudio, doutor Nelson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, conselheiros. Eu realmente estava com uma dificuldade em reconhecer a nulidade do julgamento de piso. Eu acho que ela não teve a adequada profundidade da análise. Seria ferir frontalmente
o artigo 148 do CTN, 827, primeiro e sétimo do regulamento, né, a própria possibilidade de arbitramento. Mas esse segundo ponto que o doutor Tiago trouxe, eu comungo do entendimento dele, acho, e aí até de ter feito outras defesas, enfim, isso de fato atrapalha o exercício do direito de defesa, e comungo do entendimento pelo envio da diligência na forma e para os fins do 84, da Lei 15.614. Obrigado, doutor Nelson. Doutora Jerusa, deseja se manifestar? Sim, senhor presidente. Com relação a esse ponto aí levantado pelo doutor Tiago, com relação às notas fiscais. Eu estava dando uma olhada aqui no processo, de fato, a gente não visualiza aqui o link, porque mesmo quando ele coloca aqui, que até a doutora Dalcília falou, no levantamento, ele coloca lá a quantidade de inventário, né, de entrada, de saída, mas essa quantidade aí ele vai buscar no relatório que ele tem das entradas, né? Então, ele prova que houve essa entrada por meio desse relatório de notas fiscais que são destinadas ao contribuinte. Eu acredito que não está aqui nos autos, mas esse relatório, ele deve ter, sim, como o doutor Tiago falou, foi produzido. Se ele não tivesse sido produzido, não tem como o contribuinte se adentrar tanto nessa questão do mérito aqui dos autos. Então, ele foi produzido, deve ter ido no CD que ele enviou na intimação para o contribuinte fazer a manifestação dele, e, infelizmente, ele não colocou aqui, pelo menos eu não visualizei, a não ser que tenha algum CD que não esteja vendo, mas porque eu estou aqui só com o processo que foi digitalizado e não vi o CD, porque geralmente a gente coloca no CD as planilhas, né, notas de entrada, as de saída, vem tudo no CD. Então, eu não sei se está no CD. Então, seria interessante realmente ele anexar, mas eu acho que, nesse momento, é questão de ordem do processo, a gente teria que realmente julgar aí, no meu ponto de vista, essa nulidade que foi levantada aí no julgamento singular antes de produzir essa prova. Eu não sei, doutor Michel, porque sou novata aqui, se há a possibilidade de, por uma questão de economia processual, de nesse pedido no caso, a gente julgar, que for o caso, julgar a nulidade e do processo retornar para o novo julgamento, de ir alguma recomendação nesse sentido do julgador solicitar desde já para sanear o processo, né, a anexar essa prova nos autos. Eu não sei se seria possível, né, nesse caso, de a gente retornar e fazer essa solicitação como recomendação. Normalmente, doutora Ginusa, quando a gente não acata uma nulidade proferida no julgamento singular e determina o retorno, a gente não se manifesta sobre essas questões, deixando que é mérito, né? Bem livre o convencimento do julgador singular. Doutor Tiago? Senhor presidente, só para contribuir aqui, eu olhei aqui no CDs dos processos de amanhã, que é da mesma empresa, e até vi que consta que 2 relatórios têm um NFE underline emitida, menos devolução de vendas, que fala 2014. Então, me parece que aqui são as notas fiscais de vendas emitidas. E também no outro processo tem um FD analítico entradas 2015. Também tem a lista aqui de algumas notas, mas não achei a entrada de 2014, né? E nem a saída de 2014. Então, estava tentando aqui ver se nos demais processos tinha, né, esses elementos, até achei aqui alguns desses elementos, mas acho que não é suficiente aqui para suprir essa ausência aqui nesses autos. Então, é só para esclarecer isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Bem, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Rafael, me parece que nós temos que fazer 2 votações. A primeira, a respeito se nós acatamos ou afastamos a nulidade declarada no julgamento singular, como bem dito pelo doutor Wellington. E o segundo ponto a ser analisado é o suscitado pelo conselheiro Tiago. Me parece que o processo administrativo tributário ele é pautado pela formalidade mitigada
e pela celeridade. Eu estou aqui já com uma ideia do que cada conselheiro pensa a respeito do ponto suscitado pelo conselheiro Tiago, e eu não entendo como o ideal a gente mandar um processo para a primeira instância, para depois ele voltar para cá, para a gente pedir em sequência um documento que a gente vislumbra ter, para depois voltar de novo para a primeira instância. Me parece que a gente pode abreviar esse caminho, se os senhores e as senhoras assim entenderem. Então, vamos fazer nesse caminho. Vamos primeiro votar como votam as senhoras e os senhores a respeito da nulidade declarada na primeira instância, se afastam ou se acatam, e, em sequência, dependendo do resultado, a gente analisa o que foi suscitado aqui pelo conselheiro Tiago. Então, doutor Wellington, sou como relator dos 2 primeiros processos, eu indago como é que o senhor vota a respeito da nulidade declarada no julgamento singular. O senhor acata ou afasta essa nulidade? Afasto para ambos os processos, senhor presidente. Obrigado. Vamos seguir a votação no sentido normal, tá? Depois a gente vota o do conselheiro Tiago. Bom, depois do doutor Wellington, doutora Jerusa, como vota? Eu voto com o relator, senhor presidente. Doutora Dalcília? Com o relator, senhor presidente. Doutor Para Tiago? os 2 processos. Ok. Doutor Tiago? Com o relator, senhor presidente. Agora é o doutor Nelson. Doutor Nelson, por favor. Com o relator, presidente. E, em sequência, doutor Almir. Não consegui ouvir, doutor Almir, perdão. Com o relator, presidente. Ok, obrigado. Então, a quarta Câmara decide, por unanimidade de votos, afastar a nulidade declarada em primeiro grau, de acordo com a manifestação do Dr. Rafael, e em desacordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. Bom, em sequência, vamos analisar... Pois não, doutor Wellington? Presidente, não é, como é que se diz assim, colocando em negrito as palavras, insistindo no mesmo argumento, não. É de que, após afastar a nulidade, só tem uma decisão a ser tomada, é devolver o processo para a primeira instância, para novo julgamento. Isso aí é uma questão, digamos assim, de atendimento à legislação do contencioso. Não há o que... como é que discricionariedade, nem da parte da presidência, nem da parte do conselheiro, perquirir outros caminhos, tá certo? É só uma colocação, um entendimento pessoal meu, tá certo? Claro que se Vossa Excelência colocar para votação digamos assim, a conversão do custo do processo de realização de diligência, o conselheiro vai ter que votar. Eu estou só chamando a atenção para esse fato, tá certo? Ok, doutor Wellington, muito obrigado. Bom, eu entendo da seguinte maneira. A gente vota se as conselheiras e conselheiros entendem que é o caso de se mandar para diligência. Senhores e as senhoras podem entender que não é o caso pela aplicação do parágrafo único do artigo 85 da lei do CONAT, ou por qualquer outro motivo. Né? Eu entendo, doutor Wellington, com todas as lenhas, que é possível, sim, caso a maioria assim não entenda, que a gente, por uma questão de celeridade, economia processual, a gente faça a diligência e, se for o caso, devolva para a primeira. Porque, se não houver a juntada, entendendo que os senhores podem decidir pela diligência, se não houver a juntada,
eu vejo que o processo pode ser declarado nulo por outro motivo de ofício aqui mesmo nessa instância. Quando fala mérito, o parágrafo do artigo 85, eu entendo de maneira lata. Doutora Jerusa. Senhor presidente, só uma dúvida. No caso aqui, se esse processo for convertido em diligência, porque aí a gente já está entrando no mérito, quando sanar essa diligência, esse processo ainda assim vai retornar para a primeira instância ou vai estar maduro para a gente julgar aqui o mérito da questão? Porque aí, nesse caso, o doutor Hélio tem razão. Porque a gente vai entrar no mérito? Não. Dependendo do resultado da diligência, se vier o documento que os senhores eventualmente peçam, senhores e senhoras eventualmente peçam, se vier o documento, o processo vai retornar para a reabertura de prazo. Não vai ser julgado o mérito. Se não vier o documento, a gente vai apreciar a nulidade suscitada pelo doutor Tiago. A gente também não vai apreciar o mérito. Se não vier... doutor Rafael. Sim. Viu, conselheira Jerusa? O que vai acontecer é o seguinte, o que o presidente está propondo, e ao meu sentir, é uma proposição que visa a racionalização do processo, porque nós não podemos declarar a nulidade, afastar a nulidade que foi declarada pelo julgador singular e ficar mandando recomendações ou recadinhos para o julgador singular, julgue dessa forma, julgue dessa. A gente não pode fazer isso, porque a gente vai intervir no livre-arbítrio, né, na livre convicção do julgador, no juízo de convicção dele. Então, o que é que o conselheiro Michel está propondo? Que façamos essa diligência, porque se o documento não vier, essa Câmara já está preparada para dizer se acolhe a nulidade que foi suscitada pelo conselheiro Tiago por outro fundamento. Mas se os relatórios vierem, o que é que vai acontecer? Nós vamos reabrir o prazo, inclusive, para impugnação, novamente, por parte do contribuinte, ou seja, é como se aquela fase de impugnação ela se reinicia, porque quando o contribuinte apresentou a sua impugnação, ele não teve a oportunidade de se manifestar, de exercer a plenitude do seu direito de defesa. Então, em razão disso, em razão desses novos elementos que vão agregar na acusação, ele vai ter a nova oportunidade de fazer a impugnação, né, inclusive de renunciar à impugnação e optar pelo desconto, né, inclusive de renunciar a eventual recurso e optar por um eventual desconto. Né, então, vai se franquear todas essas garantias. E a gente não pode já, de plano, dizer, olha, julgador de primeira instância, você tem que observar isso, tem que observar aquilo. A gente não pode fazer isso aqui. Então, assim, por cautela, é que essa presidência, já seguindo alguns precedentes foram construídos até no biênio anterior, que seria nesse sentido, né, de fazer essa diligência para a gente poder ganhar tempo. Né? Se eu vislumbrar que a gente teria que analisar o mérito, aí a decisão dessa presidência seria diferente. Mas aqui é uma questão prejudicial de analisar outra nulidade, e eu entendo que suscitada de ofício, e que eu entendo que a gente poderia analisar se não houvesse essa questão prejudicial. Então, pedindo venha a quem não concorda com essa decisão da presidência, eu vou abrir a votação para perguntar às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros se concordam com a sugestão do doutor Tiago de encaminhar o processo para diligência para solicitar à autoridade fiscal atuante que acoste os arquivos com os itens nas entradas e nas saídas. Doutor Wellington, o senhor relator dos dois processos que estão agora em votação, como o senhor se manifesta, por gentileza? Presidente, com todo o respeito às argumentações colocadas, eu afasto a diligência, pedindo para a Paulinha constar na ata de que não encontra amparo na legislação processual do CONAT, ok? E que o rito adequado desse momento seria o retorno dos autos à primeira instância. Pois não, doutor Wellington. Paulinha, por favor, tome nota, por gentileza. Conselheira Jerusa. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de acatar por uma questão de economia processual
a orientação da diligência antes. Pois não. Conselheira Dalcília? Presidente, só uma dúvida aqui na votação, porque os processos do conselheiro Tiago também estão em votação, não? Não, nós vamos Vai votar ser em separado? sequência. Porque como pode haver uma mudança do relator designado para elaborar a diligência, aí a gente, por uma questão de organização, a gente está votando em separado. Mas logo em sequência a gente vota também. Até então eu estava pensando que era mesmo pelo seu mesmo levantamento, né? Mas tudo bem, era só para saber me posicionar, porque aí eu ia pedir a ele para votar antes. Mas, e também para informar que amanhã seria crédito devido, conselheiro Tiago, a infração é outra, é a mesma empresa, mas outra infração. Eu me manifesto assim, como eu já falei, eu vejo que o cerceamento de direito de defesa tem que ser alegado ou pela parte, né, pela defesa, ou algo que tem a ver com convencimento sobre o mérito. E, particularmente, aqui eu vejo que a defesa foi feita e, para me manifestar sobre o mérito, eu não precisaria dessa informação. Então, eu voto com o conselheiro relator por afastar esse pedido de diligência por esse motivo. Acho que ela não implicaria nesse momento, não é nem pela questão desse momento, acho que seria até prudente, realmente, já que foi suscitada de ofício aqui pelo conselheiro Tiago, fazer essa votação. Mas eu me manifesto considerar que ela não é pertinente em relação a todo o contexto que eu já mencionei antes. Então, por afastar. Obrigado, conselheira Dalcília. Doutor Tiago? Voto a favor da diligência. Ok. Doutor Nelson? Mesma linha, presidente. E doutor Almir? A favor da diligência, presidente. Ok. Então, por maioria de votos, fica decidido por ser realizada diligência para sanar a falta dos relatórios de entrada e saída, informando as notas fiscais dos itens. Como primeiro voto divergente, fica designada a conselheira Jerusa para elaborar o despacho de diligência. Pois não, Ana Paula? A diligência foi suscitada de ofício pelo conselheiro Tiago, não, presidente? Foi. Nesse caso, o regimento fala que é o que suscita, doutora Ana Paula? Quem suscitou, né? Sim, o quem regimento assim o diz. Então, peço vênias pela decisão equivocada. Doutora Jerusa, não será nessa a primeira oportunidade da senhora elaborar um despacho. Doutor Tiago, por ter suscitado de ofício, fica designado, então, para elaborar o despacho, para a diligência. Com todo prazer, senhor presidente. Doutor Tiago, receba aí esses processos. Porque a gente vai fazer em conjunto, né, doutora Jerusa? É para facilitar. Pois bem. Então, encerrada a votação nos dois primeiros processos, por maioria de votos, a Quarta Câmara decide encaminhar o processo para a diligência, no sentido de perquirir a autoridade fiscal atuante que junte aos autos as relações de entrada e saída, informando os documentos fiscais de cada item. Presidente, só uma sugestão. Pois não, doutor Lênin? Que o doutor Tiago, como ele não teve acesso aos CDs, porque os processos estão comigo, e no WebDrive não dá para consultar, ou o senhor consultou pelo WebDrive? Conseguiu, doutor Tiago? Consegui, eu baixei os CDs pelo WebDrive. Então pronto. Tranquilo. Então, vencidos o conselheiro Wellington e a conselheira Dalcília, que se manifestaram contrários à decisão da maioria, tendo em vista o seu entendimento de que a legislação processual não permite a realização da diligência no atual momento processual. Conselheiro Michel, presidente. Pois não. É o hábito. Presidente, só para solicitar que esse é o argumento, a fundamentação do conselheiro Wellington. O meu apenas
Afastei por discordar, mas eu não... Eu considero que é válido, se o conselheiro suscita de ofício, eu considero que realmente caberia a votação. Pois não. Afastei Então, por esse motivo, não. Então, retificando, doutora Ana Paula, o que acabei de relatar é somente do conselheiro Wellington, e a conselheira Dalcília não requer que seja anotado, feito nenhum registro especial na ata em relação ao seu voto. Pois não, doutor Wellington? Presidente, é só para fazer uma sugestão, que, na verdade, não é que não permita, né? Como o senhor diz, o processo administrativo ele tem um rito diferente. É que a legislação determina que, após o afastamento da nulidade, ele seja retornado para novo julgamento, tá certo? Tá ok, doutor Wellington. Assim será escrito na ata. Pois bem, encerrado, sim, de acordo com a manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael, e em desacordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. Encerrada a votação dos 2 primeiros processos, vamos à votação dos 2 últimos, iniciando pela votação a respeito da nulidade declarada no julgamento singular, se nós afastamos ou confirmamos o julgamento singular de nulidade. Doutor Tiago, sou como relator, como voto? Voto por afastar a nulidade declarada pelo julgador em ambos os processos, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Nelson? Afasta a nulidade, presidente. Doutor Almir? Afastar a nulidade, presidente. Doutor Wellington? Com o relator, presidente. Doutora Jerusa? Afastando. Ok. Com o relator, senhor presidente. E doutora Dalcília? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara de Julgamento do CONAT decide por afastar a nulidade declarada no julgamento singular. Em sequência, assim como os 2 primeiros processos, vamos votar se essa Câmara entende que deve ser realizada a diligência no sentido de solicitar à autoridade fiscal atuante que acoste aos autos a relação de entradas e saídas com a discriminação das notas fiscais de cada item. Doutor Tiago, como vota? Bom, como eu citei, o voto favorável à realização da diligência, presidente. Doutor Nelson? Com o relator. Doutor Almir? Com o relator. Doutor Wellington? Afaste, senhor presidente. Doutora Jerusa? Com o relator. Doutora Dalcília? Eu afasto. Agora, eu pensei melhor, senhor presidente, para fundamentar, considerar que a verificação é prescindível, quer dizer, dispensável, em face das planilhas já existentes. Aí poderia constar, se puder ainda, para os 2, né, já que a mesma matéria, se não só para esse. Por já Não, ter... com certeza pode ir nos 4, doutora Dalcília. Porque não é essa questão da fundamentação, mas sim por considerar que essa perícia ela é prescindível, ela é dispensável diante das planilhas já existentes. Ok. Então, por maioria de votos, a 4ª Câmara de Julgamento decide encaminhar o processo para realização de diligência, no sentido de solicitar à autoridade fiscal atuante que apresente os arquivos com as relações de entrada e saída, especificando as notas fiscais dos respectivos movimentos. Vencido o doutor Wellington e a doutora Dalcília, e manifestaram contrário à realização de diligência. A decisão por maioria está de acordo com a manifestação do procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa, e em desacordo com a manifestação da Assessoria Processual Tributária. Bem, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, encerramos a pauta de hoje. Foi uma discussão bastante profícua, né? Foram suscitados pontos que não estavam inicialmente previstos, que não foram suscitados nem no recurso, no reexame necessário, nem na impugnação, e a Câmara, com rapidez, soube se manifestar e tomar a decisão. Parabéns a todos, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo comportamento de todos, pela urbanidade, pelo profissionalismo, pelo compromisso de todos.
E conclamo aqui, amanhã estejamos aqui presentes às 13h30 para realizarmos a segunda sessão virtual da 4ª Câmara de Julgamento. Mais alguém deseja fazer alguma manifestação? Doutora Dalcília? Senhor presidente, em tempo seria só para fundamentar no 97.3.5 o meu voto para amanhã na ata. Pois não. Pode ser? Só requerer. Sim. Doutora Ana Paula, por gentileza, consignar na ata, tá certo? Não tendo mais nada... 97.3? E inciso 3 e 5 da Lei 15.614. Ok. Ana Paula, você pode encerrar a gravação, por gentileza? Declaro encerrada a primeira sessão. Obrigado a todos. Não, presidente.